Meus queridos alunos, minhas queridas alunas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Ciências da Natureza. Nessa aula de hoje, iremos tratar sobre o objeto de conhecimento, condições de saúde e doença, tá certo? A gente vai aprender alguns conceitos sobre saúde e sobre doença, né? E nós vamos, ao final da nossa aula, sermos capazes de perceber a relação existente entre os nossos hábitos de vida e a condição de saúde ou doença, né, que nós poderemos, né, eventualmente enfrentar, né? Existe uma relação entre os hábitos de vida que nós temos e essa condição de saúde e doença, e também seremos capazes de entender os conceitos de saúde e doença de acordo com os órgãos de saúde internacionais, né? Como a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, tá certo? Portanto, todas as vezes que a gente fala em saúde e doença, né, a primeira ideia que vem na nossa mente, né, que uma pessoa saudável, uma pessoa que tem saúde, é uma pessoa que está feliz, é uma pessoa que está desenvolvendo todas as suas atividades de forma adequada, está estudando, está brincando, né? Já uma pessoa que está doente, né, que está passando por um processo de enfermidade, é aquela pessoa que não está nas suas condições ideais, né? Está mais acamada, né? Não está com a energia necessária para desenvolver as suas atividades normais, tá ok? Então, o que viria a ser o conceito de saúde? Quando a gente fala em saúde, né? Qual é a ideia, a primeira ideia que vem à nossa mente, né? É a ideia de que uma pessoa saudável, uma pessoa que tem saúde, é aquela pessoa que não tem doença, né? Ou seja, uma pessoa saudável, né, é aquela que não existe no seu organismo, no seu corpo, doença, né? Só que a gente vai ver que esse conceito de saúde, ele é muito mais amplo, né, do que apenas simplesmente dizermos que uma pessoa que tem saúde, uma pessoa saudável, é uma pessoa que não apresenta nenhum tipo de doença. Portanto, a saúde é se sentir bem, é não estar doente, é poder estar de pé, trabalhando e levando uma vida normal. Só que a gente vai observar, né, que o conceito de saúde ele também se amplia, né, e vai estar associado com o nosso bem-estar, tá certo? Tá? O bem-estar físico e o bem-estar mental também. E aí essa sigla que eu trago aí para vocês, a OMS, né, ela é nada mais é do que a Organização Mundial da Saúde, e é o órgão internacional que trata sobre essas questões de saúde, tá certo? Da população mundial. E a gente vai ver que a OMS, segundo ela, o conceito de saúde vai muito além da ausência de doenças no nosso corpo. É preciso, através, né, desse órgão daí, é preciso a gente considerar o nosso bem-estar físico, o bem-estar mental e o bem-estar também social, tá certo? A gente precisa estar bem fisicamente, bem com o nosso corpo, a gente precisa estar bem com a nossa mente, tá certo? Afinal, tem muitas pessoas, por exemplo, que enfrentam problemas de depressão, tá certo? Portanto, essa pessoa, apesar dela não estar apresentando um problema físico, né, aparente, mentalmente ela não está bem, tá certo? Portanto, a gente não pode dizer que aquela pessoa ela está saudável, ela está com saúde, né? Pelo fato, daí no caso, dela estar passando por um problema, né, de saúde mental mesmo, né? Ela está precisando de ajuda. E também o bem-estar social, né? Afinal, a gente precisa viver num ambiente, ter um ambiente social saudável, de respeito entre as pessoas, com dignidade, com cidadania e com dignidade, né? Porque se você vive num ambiente em que você não tenha dignidade social, né, em que você não seja respeitado, né, você não pode dizer que você está em plena saúde, tá certo? Portanto, o conceito de saúde, observem que ele é muito amplo, né? Ele vai desde a questão física, passando pela questão mental e chegando também na questão social, tá certo? Isso daí é muito importante e a Organização Mundial da Saúde traz bem aí esse conceito. Existem várias ações que elevam a nossa qualidade de vida, né, e nos proporcionam saúde. Afinal, quando a gente está com saúde, né, saúde física, saúde mental, saúde social, a gente vai ter qualidade de vida, tá certo?
E existem várias ações que vão estar elevando a nossa qualidade de vida. E uma dessas ações é termos uma alimentação saudável, né? A gente ter uma alimentação saudável é fundamental para que a gente tenha essa qualidade de vida, tá certo? E estejamos então contribuindo para a nossa saúde, seja ela física, mental ou social, tá certo? Portanto, alimentar de alimentos adequados, no horário adequado, certo? Tomando café da manhã na hora certinha, almoçando na hora correta, jantando no horário correto, fazendo os lanches, né, nos horários corretos, a gente vai estar aí favorecendo, tá certo? O equilíbrio do nosso organismo e, consequentemente, aí vamos ter saúde. Outra questão importantíssima é a prática de atividade física, tá certo? Afinal, o nosso organismo, o nosso corpo, ele foi feito, ele foi projetado para se movimentar, né? A gente foi feito para viver em movimento, tá certo? Portanto, a gente precisa frequentemente estar realizando, né, praticando atividade física, seja ela uma corrida, uma caminhada, né, andar de bicicleta, se exercitar no parque, na praça. A gente precisa estar colocando o nosso corpo em movimento para mantermos a nossa saúde, tá certo? E outra questão importantíssima é dormir bem, tá certo? O nosso sono, ele é fundamental, porque é durante o sono ali a gente está recarregando também as nossas energias para que a gente tenha no dia seguinte um dia bacana, um dia legal, tá certo? Portanto, pessoas que dormem pouco ou que dormem mal, né, vão sim ali enfrentar problemas de saúde, tá certo? Portanto, o nosso sono, ele é fundamental. E lembrando que a gente tem que ter, em média, né, dormir cerca de 8 horas, certo? Diariamente, para que a gente possa, né, tá mantendo esse equilíbrio aí do nosso organismo em perfeito estado. E aí também a gente não pode permitir que algumas situações de estresse no dia a dia, né, cobranças lá na escola, né, por notas, a gente precisa sim se cobrar, mas da forma adequada, porque quando a gente se cobra em excesso, a gente acaba se estressando e o estresse é um fator também que pode comprometer a saúde do nosso organismo, a saúde do nosso corpo, a saúde da nossa mente também, tá certo? Então, a gente não pode, né, deixar que essas situações diárias, essas situações cotidianas afetem o nosso equilíbrio emocional, né? E a gente precisa se amar, né? A gente precisa ter amor próprio, né? Porque a partir do momento que a gente tem amor próprio, a gente vai passar a se cuidar, a gente vai passar a se alimentar de forma adequada, a gente vai passar a ter mais cuidado com o nosso corpo, no sentido de praticarmos exercício físico, a gente vai ter mais cuidado com o nosso sono, né? Dormindo na hora correta, acordando no horário adequado, e aí, né, isso significa que a gente se ama, a gente tem amor próprio, e isso daí vai ser fundamental, né, para que a gente mantenha, né, a nossa saúde em dia, tá certo? E aí, quando a gente fala, né, em doença, né, vem a ideia de que para estar doente, a gente tem que apresentar alguma evidência visível, né, uma enfermidade que já foi superada. E a gente já observou, né, através da nossa aula, a gente está aprendendo que não necessariamente uma pessoa que está doente, ela precisa apresentar algo visível aos olhos das outras pessoas. Né? Muitas vezes a pessoa não mostra algo visível às outras pessoas, à sociedade, mas aquela pessoa está enfrentando algum problema de saúde. Né? A gente vê que a definição de doença ela é muito mais ampla, né, do que apenas essa ideia, né, de uma doença física, digamos assim, né, que é apresentável aos olhos da sociedade. E de acordo com a OMS, né, como eu citei para vocês, é a Organização Mundial da Saúde, né, qualquer alteração no nosso bem-estar, seja ele físico, mental ou social, ela é caracterizada como um processo, né, de doença, tá certo? E aí a gente tem uma questão muito importante, né, que ainda afeta muito a população, que é a questão da obesidade. Né? E aí a gente remete mais uma vez à necessidade da alimentação saudável, à necessidade da prática de exercício físico, tá certo? Né? Essa questão da obesidade, ela vai ser uma doença caracterizada, né, pelo acúmulo excessivo de gordura corporal, né, que vai estar trazendo prejuízos, né, à nossa saúde, tá certo?
E dentre os fatores de risco, as causas que vão levar a essa comorbidade, esse problema de saúde, estão os hábitos de vida inadequados, né? Ou seja, uma vida sedentária, uma vida sem prática de atividade física, né? Fatores genéticos também, muitas vezes as pessoas têm predisposição, né, a terem esse tipo de problema de saúde, né? E fatores também mentais, fatores psicológicos, né? As pessoas que enfrentam muitas vezes problemas de ansiedade, problemas de depressão, geralmente acabam ingerindo uma quantidade, né, maior de alimento e alimentos muitas vezes que não são saudáveis e que são ingeridos nos horários inadequados, e isso pode levar, né, ao agravamento desse problema de saúde aí relacionado com a obesidade. E existem algumas consequências, né? Uma lista de problemas de saúde aí que podem ser, né, tidos se a gente não tiver cuidado, não ficarmos atentos, tá certo? A esse sério problema que está relacionado com a obesidade, tá certo? E o diagnóstico, né, dessa obesidade vai ser tido através de um índice, tá certo? Que chamamos de índice de massa corporal, ou IMC, tá certo? E é muito simples e você em casa pode calcular esse índice e saber se você está dentro do índice correto ou se você está um pouco fora do peso adequado, tá certo? E como é, professor, que a gente vai calcular esse índice? Muito simples. Você vai multiplicar a sua altura por ela mesmo, tá certo? E depois que você fizer essa multiplicação, você vai dividir seu peso, certo? Pelo resultado dessa multiplicação. E aí eu vou dar o exemplo aqui para vocês, tá certo? Vamos supor que você tenha uma altura de 1,5 m, você vai e um peso de 50 quilos. Você vai multiplicar essa sua altura de 1,5 m, né? Ou seja, vai multiplicar 1,5 vezes 1,5, né? Eu já fiz essa multiplicação para vocês, o resultado deu 2,25. E aí, se você tem 50 quilos, você vai dividir os 50 quilos que você tem pelos 2,25. E aí vai ter um resultado, né? O resultado que eu obtive foi de 22,2, tá certo? E aí a gente vai ter, né, um intervalo de IMC que vai ser considerado normal, né? Se o seu índice de massa corporal der entre 18,5 até 24,9, você está dentro dos índices considerados normais, certo? Se der abaixo de 18,5, você está desnutrido, precisa ter cuidado, né, com a sua alimentação. E se der acima de 24,9, você já está enfrentando um quadro de obesidade. Nesse exemplo que eu dei para vocês, deu 22,2. Então está dentro desse intervalo que eu trouxe para vocês. Portanto, essa criança e essa pessoa não está, né, nesse quadro de obesidade. Portanto, observem que é um cálculo muito simples e que todos vocês aí de casa podem fazer. E se vocês tiverem alguma dificuldade também, leva aí para a escola, para o teu professor, para que ele possa calcular junto com vocês em sala de aula e junto com seus colegas, e vocês então terem aí esse resultado e saber se vocês estão dentro dos índices normais, tá ok? E aí agora a gente vai responder, né, algumas perguntinhas aqui, algumas afirmativas, com V para verdadeiro e com F para falso, e vocês vão ver que vai ser muito fácil, né, baseado naquilo que aprendemos na nossa aula de ciências, né? Dizemos que uma pessoa está saudável quando ela não apresenta problemas físicos. Isso aí está verdadeiro ou está falso? A gente diz que uma pessoa está saudável quando ela não apresenta problemas físicos. Eu tenho certeza que aí de casa você colocou que essa alternativa ela está falsa. Afinal, eu ensinei para vocês, eu mostrei para vocês aqui na nossa aula que o conceito de saúde ele vai muito além apenas, né, de questões físicas, né? O conceito de saúde ele abrange a saúde, o bem-estar mental, o bem-estar social. Portanto, quando a gente fala em saúde, a gente não pode apenas ficar restrito a problemas físicos. A outra afirmativa, o conceito de saúde é muito mais amplo do que apenas observar a presença ou ausência de uma enfermidade.
E aí essa afirmativa eu tenho certeza que aí de casa vocês colocaram como verdadeiro. É exatamente aí esse conceito que a OMS ela traz. As atividades que desenvolvemos diariamente não influenciam no nosso bem-estar. Eu também tenho absoluta certeza que vocês assinalaram essa alternativa como falsa, né? Isso, afinal, as atividades que a gente desenvolve diariamente, elas influenciam e muito no nosso bem-estar. E por fim, nosso organismo foi feito para estar em movimento. E essa alternativa, tenho certeza que vocês assinalariam ela como verdadeiro. Afinal, né, eu mostrei para vocês ao longo da nossa aula que o nosso organismo, ele de fato, ele foi feito para estar em movimento, e daí a necessidade e importância de estarmos realizando, né, a prática de atividade física. E agora a gente vai revisar alguns dos conceitos que a gente aprendeu ao longo dessa nossa aula de ciências, né? A gente aprendeu que o conceito de saúde ele vai muito além da ausência de doenças, né? É preciso considerar o bem-estar físico, mental e também o bem-estar social. Nós também aprendemos, né, ao longo da nossa aula, que qualquer alteração do nosso bem-estar, né, ele pode sim e deve ser considerado como um estado, né, anormal do nosso corpo. E também aprendemos que os nossos hábitos de vida, eles vão estar exercendo uma influência importante na condição do nosso bem-estar. Tá certo? Portanto, a gente precisa sim ter uma alimentação saudável, a gente precisa praticar exercício físico, a gente precisa ter um sono adequado e tudo isso aí vai estar tendo uma influência no nosso bem-estar, tá certo? Portanto, aqui estão as referências que nós utilizamos para elaborarmos a nossa aula. Eu deixo aqui o meu muito obrigado, né? Caso vocês tenham alguma dúvida, levem essa dúvida até o seu professor, a sua professora, que eles terão a maior satisfação em tirar essa sua dúvida, tá certo? Um forte abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula de ciências. Tchau, tchau!